E eu te pergunto para que você responda para você mesmo. Como você se vê? Muitas pessoas acham que fazer o bem a outra pessoa é sempre dizer sim. A lógica de Deus, porém, muitas vezes é bem diferente da nossa. Desde quando expulsar alguém da sua terra é fazer o bem? Para forçá-la a tomar uma atitude na vida, a sair da mesmice, de levá-la a se esforçar para mudar de vida, de comportamento, de caminho. Muitas vezes o mal produz bem. A situação ruim transforma a incredulidade em fé. E é exatamente por isso que muitas vezes o Senhor permite que aconteçam. E chegamos à conclusão de que a nossa aparência diante do Pai não é nada bonita. O nosso olhar é altivo, a nossa postura é arrogante. O nosso sorriso é irônico. Jesus, o que tu queres que eu aprenda com isso? Nem sempre acontecimentos ruins são ruins. O povo era bom, mas se perdeu ao longo do caminho. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins, intragáveis. Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. E se você estivesse dentro de um dos cestos de figos postos diante do Senhor, em qual deles você se encaixaria? Em qual deles você estaria? No cesto com figos bons ou no cesto com figos ruins? Que tipo de figo é você? O Senhor perguntou a Jeremias o que ele via. E eu te pergunto para que você responda para você mesmo. Como você se vê? Como figo muito bom ou figo muito ruim? Aqui não é simplesmente bom ou simplesmente ruim, mas é muito bom e muito ruim. Lembre-se que a sua definição de figo bom ou figo ruim pode não ser a mesma do Senhor. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra da Babilônia, a fim de fazer-lhes bem. Os figos bons para o Senhor que o texto relata são as pessoas que ele mandou para o exílio na Babilônia. Para quem não sabe, estar no exílio não é nada bom. Exílio é o estado de ser forçado a sair da sua terra natal, seja seu estado, sua cidade ou mesmo o seu país, e ficar impossibilitado de voltar. Muitas pessoas acham que fazer o bem a outra pessoa é sempre dizer sim, é sempre fazer o que ela quer que você faça, é sempre ajudar, é sempre falar o que ela quer ouvir, o que é agradável aos ouvidos dela. A lógica de Deus, porém, muitas vezes é bem diferente da nossa. Ele fala no texto: eu os expulsei deste lugar para fazer-lhes bem. Desde quando expulsar alguém da sua terra é fazer o bem? Desde que seja, por exemplo, para forçá-la a tomar uma atitude na vida, a sair da mesmice, de levá-la a se esforçar para mudar de vida, de comportamento, de caminho. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Muitas vezes, coisas tidas como ruins acontecem nas nossas vidas com a permissão do Senhor para nos fazer bem. O mal nem sempre produz mal. Muitas vezes o mal produz bem. A situação ruim transforma a incredulidade em fé, transforma a arrogância em submissão, transforma a ansiedade em confiança no Senhor. São muitas coisas boas que o mal traz para o ser humano, e é exatamente por isso que muitas vezes o Senhor permite que aconteçam. Mas infelizmente, para muitas pessoas, somente situações ruins é capaz de aproximá-los do Senhor ou de fazê-los voltar para Ele. É no exílio que sentimos carência do Senhor, que sentimos falta de nos aproximar mais do nosso Pai que está nos céus, que sentimos necessidade de meditar na palavra para ouvir a voz do Pai. É no exílio que sentimos mais vontade de rasgar o nosso coração através da oração
ao Pai. É no exílio, finalmente, que paramos para nos olhar no espelho e chegamos à conclusão de que a nossa aparência diante do Pai não é nada bonita. O nosso olhar é altivo, a nossa postura é arrogante, o nosso sorriso é irônico. Não gostamos do que vemos, porque um coração alegre formoseia o rosto e não conseguimos ficar alegres quando estamos distantes do Pai. Acontecimentos ruins não é para você murmurar, não é para você se lamentar da vida, mas ao invés disso, perguntar: Jesus, o que tu queres que eu aprenda com isso? Muitas vezes o problema persiste somente enquanto estamos cegos, presos na nossa rebeldia. Mas quando entendemos o que o Senhor quer nos ensinar, muitas vezes Ele nos tira de imediato, ou quando não tira logo, passamos a ver o que antes era um grande problema como algo que não nos incomoda mais. Nem sempre acontecimentos ruins são ruins. O texto fala que esses acontecimentos ruins era para transformar o coração do povo, para aproximá-los do Pai. O povo era bom, mas se perdeu ao longo do caminho. Infelizmente, qualquer um de nós está sujeito a isso. Quando não vigiamos, corremos o risco de nos afastarmos da pessoa mais importante que pode fazer parte da vida de um ser humano, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Se você se enquadra no grupo dos 6 dos figos ruins, ou melhor, dos figos intragáveis, você só tem uma opção: se arrepender enquanto é tempo, pedir perdão ao Senhor e parar de agir errado, caso você queira herdar a salvação que só há em Cristo Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos entender que acontecimentos ruins muitas vezes é para nos moldar, é para nos transformar, é para nos fazer sair do caminho errado, é para nos livrar de cair no precipício, é para nos fazer aproximar mais do Senhor, é para nos rendermos a Ele verdadeiramente. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.